Bem-vindos à segunda sessão sobre erros e defeitos da construção de fachadas. Dos 12 defeitos que escolhemos para estas sessões, hoje vamos abordar os problemas relativos às juntas de dilatação, à correção exterior das pontes térmicas e ao grampeamento das paredes. Em qualquer elemento construtivo de dimensão considerável, é imprescindível a criação de juntas de dilatação e contração que permitam acomodar os movimentos cíclicos devido à variação de temperatura e umidade, situação agravada quando se usa tijolo com uma elevada expansão irreversível. Na verdade, todos sabemos que os materiais de construção, contraem ou dilatam consoante a variação de temperatura. Consoante a variação de temperatura e a variação de umidade. Não é bem verdade, porque em relação à umidade isto só acontece com os materiais porosos. Mas estamos a falar fundamentalmente de argamassa e tijolo. Portanto, estamos a falar de materiais que são muito sensíveis às variações de temperatura e às variações de umidade. E, portanto, temos contrações e dilatações. Geralmente falamos de juntas de dilatação, mas na verdade estamos a falar de juntas de expansão ou contração. Estes materiais têm movimentos cíclicos. Esta expansão e contração é variável ao longo do ano. Eles contraem, eles retraem, mas todos sabemos que, em simultâneo, o tijolo tem um movimento expansivo e reversível, que pode durar cerca de um ano e que, em alguns casos, pode atingir cerca de 1 milímetro por metro, e que as argamassas, embora durante menos tempo, enquanto são jovens, têm um problema, se quiserem, de retração irreversível, a chamada retração hidráulica. Ou seja, os nossos elementos construtivos, as nossas paredes, têm que acomodar estes movimentos, quer cíclicos, quer irreversíveis, embora sabendo nós que os irreversíveis são só num período inicial de vida. O tijolo e a argamassa, e estamos a falar destes dois materiais concretamente, têm valores diferentes para o seu coeficiente de dilatação térmica linear. Um nome complicado que define simplesmente quanto é que o tijolo varia de dimensão, ou a argamassa varia de dimensão, quando há um aumento de 1 grau de temperatura. E isto para uma unidade de referência. Se esta variação dimensional for impedida, se eu aumentar a temperatura e houver uma restrição ao movimento natural que estes materiais querem ter, o que vai acontecer é que eu vou gerar uma tensão. Isto é, esta deformação que eu não vou permitir funciona como uma deformação imposta. Vamos ver. Se eu tiver uma parede de comprimento L e o que eu vou ter é uma variação de comprimento ΔL que é igual a uma constante alfa, que é o coeficiente de dilatação térmica linear do material, vezes a variação de temperatura a que esse material vai estar sujeito, vezes esse seu comprimento L. Esta variação dimensional vai provocar uma tensão, se for impedida, como? Nós sabemos que a extensão é dada pela variação dimensional sobre o comprimento inicial. Se eu variar 1 milímetro num metro, é completamente diferente do que variar 2 milímetros num metro. Ora, esta extensão, pela forma mais simples que conhecemos da resistência de materiais, vai ser útil para definirmos que a tensão que vamos obter é igual a esta extensão vezes o módulo de elasticidade do material. Ou seja, os materiais mais rígidos, com um módulo de elasticidade mais elevado, vão ter maiores tensões. Esta variação dimensional, obviamente, é determinante para eu conseguir estimar qual é a dimensão das minhas juntas de dilatação ou contração. Porque essas juntas vão ter que acomodar este movimento, seja ele cíclico ou seja ele irreversível. Já quanto à variação de temperatura, como sabemos, não podemos só considerar a variação de temperatura do ar, porque as nossas paredes têm cor, as nossas paredes absorvem a radiação solar e, portanto, a variação de temperatura que elas vão sentir é diferente da variação de temperatura do ar. É uma variação de temperatura que tem que ter em consideração também a radiação e a maneira como elas absorvem essa radiação. Mas vamos continuar. Estas variações de temperatura e de umidade, mas vamos falar sobretudo das variações de temperatura, têm um outro efeito esquecido frequentemente. É que o tijolo e a argamassa têm coeficientes de dilatação térmica linear distintos. Ou seja, não há só um movimento global da parede que estica ou encolhe,
há também um movimento diferente entre o próprio tijolo e a argamassa. O que significa que nós vamos ter tensões de corte entre um material e outro. Se a argamassa tem o dobro do coeficiente de dilatação térmica linear em relação ao tijolo, significa que a argamassa vai querer, com a mesma variação de temperatura, esticar o dobro do que estica o tijolo. Isso significa que ela não vai conseguir, ou seja, esta argamassa vai ficar comprimida, enquanto o tijolo vai ficar tracionado. É isso mesmo que nos mostram estas imagens e que evidenciam que os pontos mais críticos das tensões de corte são os cantos do tijolo na sua ligação à argamassa. Se eu não tiver ligações, se eu não tiver uma aderência adequada entre a argamassa e o tijolo, eu vou ter certamente uma fissuração, não só nas zonas das juntas de dilatação, mas também em toda a parede. Também, se tivermos zonas da parede sombreadas, essa zona da parede pode funcionar claramente como um encastramento. Isto é, a zona mais fria vai naturalmente dilatar mais do que a zona mais quente. Uma zona sombreada é uma zona mais fria. E isso pode provocar, em zonas que são recorrentemente sombreadas ou que estão recorrentemente mais frias, pode provocar tensões. Como é que eu resolvo esse problema? Resolvo esse problema à custa das juntas, naturalmente, das juntas de dilatação e contração e à custa do reforço das características da alvenaria. Melhor aderência entre argamassa e tijolo e, por que não, juntas armadas, com armaduras próprias, como veremos numa das próximas sessões. É fundamental dimensionar as juntas de dilatação e contração. Qualquer parede tem juntas que costumamos avaliar em 1 cm, centímetro e meio, mas esse dimensionamento ou essa intuição, essa prática não chega. É preciso pensar qual é o espaçamento entre essas juntas. É completamente diferente eu ter uma junta de 3 em 3 metros ou ter uma junta de 5 em 5 ou de 7 em 7. É bem verdade que o mais elementar bom senso nos diz que eu não devo ultrapassar a dimensão dos 5 metros em juntas de contração e dilatação. Se atentarmos em algumas imagens, vimos o que pode acontecer quando não temos esse tipo de precaução, quando não dimensionamos as juntas adequadamente. Com movimentos irreversíveis do tijolo significativos, temos juntas de dilatação completamente esmagadas, como vemos na imagem, em que o próprio tijolo não aguenta as tensões de compressão e vai quebrar completamente. Mas em casos ainda menos graves ou em estados menos adiantados de ruína, temos as juntas completamente comprimidas, temos os nossos materiais elastómeros completamente fissurados e muito para além do que é a sua capacidade de elasticidade, a sua capacidade de proteger a junta. Ou, por último, uma imagem em que o próprio revestimento cerâmico não aguenta a tensão provocada por esta inadequação da junta e vai ele próprio partir e empolar. Não podemos continuar a fazer juntas de dilatação e contração que não estejam pensadas, que não estejam dimensionadas para absorver os movimentos reversíveis e irreversíveis das alvenarias de tijolo. Conhecemos o problema, sabemos preveni-lo, podemos evitá-lo. A correção das pontes térmicas com forras exteriores de tijolo furado, envolvendo toda a estrutura, não pode pôr em causa a estabilidade das paredes superiores, cujo apoio na laje, ou elemento de suporte equivalente, deve ser no mínimo de 2/3 da largura da parede. Esta medida deve ser conjugada com outras ações complementares. As paredes de alvenaria, as paredes de fachada, têm uma grande diversidade de materiais. Mas as fachadas não têm só paredes de alvenaria, não têm só argamassa e tijolo. As fachadas têm também uma estrutura, em geral, de armado, na construção tradicional de que estamos a falar, e essa estrutura em betão armado tem características térmicas completamente distintas das paredes de alvenaria. Todos sabemos que a parede de alvenaria, e sobretudo quando estamos a falar de uma parede dupla, com caixa de ar, tem uma resistência térmica muito superior à resistência térmica de um elemento de betão armado. Significa que temos aqui uma heterogeneidade que tem consequências diretas no comportamento da parede. O que acontece é que pela parede de tijolo para a parede de alvenaria vai passar uma quantidade de calor muito inferior à quantidade de calor que passa pelo elemento de betão armado. Estamos a falar das chamadas pontes térmicas. A ponte térmica não é mais do que uma
parte da parede, uma parte da fachada, por onde há uma passagem, uma saída de calor muito mais forte do que pelo resto da parede, pela zona de parede corrente. Que consequências tem? Tem como consequência que há um arrefecimento superficial da zona do betão armado, da zona da estrutura e, portanto, uma enorme probabilidade de termos condensações superficiais. Face a esse problema, naturalmente energético e naturalmente de salubridade, vamos ter que encontrar soluções para atenuar o seu efeito. E a solução que, desde a entrada em vigor do novo regulamento de térmica, tem sido mais utilizada é a correção exterior das pontes térmicas, recorrendo a forras de tijolo furado pela face exterior da estrutura. Ora, isso tem conduzido a problemas graves de fissuração e instabilidade das paredes, porque essa forra exterior de tijolo, que vai cobrir a estrutura, que vai, no fundo, homogeneizar de algum modo o que é o comportamento térmico, tem problemas de estabilidade se não for bem executada. Basta olhar para alguns exemplos. Com uma imagem em que vemos um tijolo de alguma dimensão, bastante apoiado na laje e com uma margem pequena, não apoiada, que corresponde à forra, uma forra de cerca de 7 cm com 2 furações, ou, num segundo exemplo, que claramente é de Banir, em que esta parede exterior de tijolo, talvez por ser mais fina, está pouco apoiada e esta forra exterior de tijolo para fazer a correção da ponte térmica é superior a 2/3. É superior, desculpem, a 1/3 da parede. E isto é muito importante porque se nós não tivermos um apoio significativo da parede superior, ela vai ter toda a probabilidade de ter movimentos que lhe provocam fissuração na própria parede ou no reboco. Uma das soluções é a criação de dentes. Uma criação de dente na laje de betão armado. Se a laje de betão armado tiver uma saliência que ultrapassa a face do pilar, que ultrapassa a face da viga, eu terei naturalmente uma correção da ponte térmica menor nesse ponto, mas eu tenho uma garantia de apoio de estabilidade para a parede superior que é uma garantia muito maior. E a probabilidade de patologia é naturalmente reduzida. Se a esta situação eu acrescentar um reboco tradicional com 1 cm, 1,5 cm, 2 cm, eu não estou a agravar o problema. Mas o que é grave é que, em muitos casos, nós temos rebocos muito espessos. A maior parte das vezes para corrigir defeitos de planeza, defeitos de verticalidade das paredes. E chegamos a ter rebocos com 5, 6 cm. 5, 6 cm são mais de 100 kg por metro quadrado que funcionam como uma carga exterior de corte e uma carga de derrube em relação à própria parede, porque estão fora do seu plano. É muito simples encontrar exemplos de paredes em que, de uma maneira bem intencionada, estas forras de tijolo que tentam corrigir a ponte térmica estão completamente separadas da estrutura e em que os rebocos são muito espessos. Um dos casos mais emblemáticos e mais discutidos nos últimos anos foi um edifício com paredes de alvenaria de grande altura que, apoiadas em cerca de 50%, criaram uma fissuração de tal maneira grave que obrigou à sua demolição. Um projeto bem intencionado, um projeto bem feito, mas que esqueceu a particularidade de estarmos a funcionar com paredes com 6 metros de altura e com paredes de cor muito escura e grande extensão. Todos os fenómenos se somaram e a instabilidade foi inevitável. Não podemos continuar a fazer forras exteriores para corrigir as pontes térmicas sem garantir a estabilidade das paredes que elas suportam. Conhecemos o problema, podemos preveni-lo, vamos evitá-lo. As paredes duplas são concebidas para funcionar em conjunto, somando e, por vezes, aumentando os seus desempenhos individuais, por exemplo, em relação à estabilidade, ao comportamento térmico e à proteção contra a umidade. Para que tal aconteça, em termos mecânicos, exige-se um grampeamento, com uma densidade de 2 a 3 grampos por metro quadrado. Na realidade, as paredes duplas são mais do que a soma de 2 paredes simples. As paredes duplas têm que funcionar em conjunto. A caixa de ar, por exemplo, que é um espaço vazio, é o nada, tem uma função importantíssima do ponto de vista da proteção contra a umidade e do ponto de vista térmico. Do ponto de vista mecânico, o funcionamento conjunto das 2 paredes
não tem a ver com este espaço vazio, com este nada, tem a ver com a sua ligação mecânica. E essa ligação é feita através de grampos. Pode parecer estranho estarmos a dedicar um destes espaços, destas discussões, à colocação ou não colocação de grampos. Porque é evidente, é de todos conhecida a necessidade da colocação de grampos numa parede dupla. Mas aquilo que também é evidente, aquilo que infelizmente constatamos todos os dias, é que estes grampos não são colocados. Ou quando são colocados incorretamente. E, portanto, há que prevenir essa situação. Qual é o problema se eu não colocar estes grampos? A parede exterior, sobretudo se a parede exterior não for uma parede espessa, se não for uma parede com grande inércia, vai estar muito sujeita a movimentos devido à temperatura, à variação de temperatura e à variação da pressão que o vento gera sobre estas paredes. Ora, a parede interior, como sabemos, é mais estável, está mais protegida e ela pode servir de apoio a esta parede exterior se eu tiver grampos que façam a sua conexão. Mas estes grampos, naturalmente, têm que ter alguns cuidados, nomeadamente serem resistentes à corrosão, porque estamos a falar de um ambiente naturalmente úmido, e serem grampos que tenham uma pingadeira, isto é, que evitem que haja o escorrimento de alguma infiltração para a parede interior. Ora, muitas vezes, estes grampos não existem. E se não existem, o que é que fazemos? Estas sessões não são só para falar de defeitos, também são para falar de soluções. E uma das soluções que está a ficar mais divulgada em Portugal é a dos grampos que se podem colocar depois da construção. Isto é, nas situações em que detectamos a sua inexistência. O esquema é um esquema muito simples. Embora haja muitas soluções no mercado, a solução é tão simples como isto. Tenho os dois panos de parede, eu faço um furo com uma broca de cerca de 10 mm. Obviamente, nesta zona não tenho furo porque tenho caixa de ar. Eu vou introduzir, vamos pôr a outra cor, eu vou introduzir uma manga, geralmente em aço inox rendilhado, neste furo, para me servir de guia. E recordem que estamos a falar de paredes de tijolo furado. Ora, se eu estou a falar de paredes de tijolo furado, significa que eu a seguir posso injetar uma argamassa de presa rápida com um acessório próprio, de maneira a que me faça um bulbo de fixação rápida neste furo do tijolo. Porquê? Porque a minha manga é rendilhada e permite que essa argamassa passe. A seguir, faço um bulbo nesta zona. E, com estes dois bulbos ainda frescos, pego num varão, num simples varão de aço, em geral aço roscado, e vou introduzir o varão nesta zona. Espero algum tempo e este varão vai funcionar como uma fixação entre os dois panos de parede. O que é o rescaldo desta operação? O rescaldo desta operação é um pequeno furo de 10 mm na minha superfície da parede. Esta é uma solução que ainda é pouco usada, mas que é uma solução claramente interessante. O mercado, sobretudo o mercado inglês e americano, que tem uma experiência muito maior em alvenarias à vista, tem desenvolvido grampos extraordinários que simplificam esta tarefa. O grampo que podem observar é um grampo em que não é preciso fazer este encamisamento, porque o próprio grampo tem duas pontas elásticas que permitem acomodar facilmente esta argamassa. Um exemplo em obra da aplicação destes grampos, neste caso com material helicoidal. Um detalhe também, ainda sem a introdução completa na parede. E também partilhar convosco imagens de um grande projeto, de uma grande intervenção na Universidade de Coimbra, em que, com 4 fachadas de um edifício de grande dimensão, em que, por causa da correção das pontes térmicas, houve uma instabilidade significativa do pano exterior e se verificou que não havia grampeamento, se fez o seu grampeamento total. Imagens do projeto, com o plano detalhado da posição de todos os grampos, isto é, destes pequenos pontos de 10 mm que foram alojar cada um dos grampos, e, naturalmente, uma técnica um bocadinho mais rudimentar, porque estamos a falar claramente nos primórdios da utilização da técnica em Portugal. A introdução da camisa rendilhada, também a introdução das argamassas para a formação dos bolos e, finalmente, a introdução dos grampos. Na imagem vem um grampo saliente. Os grampos não ficam salientes, ficarão alguns porque há que fazer testes. Nós temos que testar o trabalho que fazemos. Estes grampos mais salientes são aqueles que usamos para fazer testes de arrancamento, para verificar se as tensões de
aderência destes grampos à alvenaria eram suficientes para o fim desejado. Na maior parte das vezes, não temos que deixar estes grampos salientes e, portanto, ficamos apenas com um furo de 10 mm. Não faz sentido fazer paredes duplas que não o sejam. As paredes duplas são mais do que a soma de duas paredes simples. E os grampos têm um papel determinante neste funcionamento de conjunto. Conhecemos o problema, sabemos preveni-lo, podemos evitá-lo e, mais, neste caso, sabemos facilmente corrigi-lo.